Olá, amigos e clientes da Lalute. Hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho mais sério, tá? E antes de eu abordar, eu quero explicar que nada do que eu vou falar aqui invalida nenhuma causa social, não é de forma alguma para culpabilização de vítimas, tá? E se você é uma mulher que sofre algum tipo de abuso, procure a delegacia da mulher, ligue, pergunte como você pode exercer os seus direitos. E se você sofre alguma violência em casa ou também algum tipo de abuso e não sabe como prosseguir, existe um grupo chamado Mapa do Acolhimento, onde eles têm profissionais como psicólogas e advogadas especializadas nesse tipo de assunto para poder te atender por um preço acessível, tá bom? E se você não tem necessidade, mas quiser ajudá-los também, é uma tremenda de uma ação muito bonita e muito útil para todos nós, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje é para explicar a questão do assédio no campo energético, o que acontece além do que a gente vê, o que acontece nos nossos chakras, como que essa energia, como que o outro emana, como que nós recebemos, como que isso nos influencia, tá bom? Então, prestem atenção e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar atender todos vocês direitinho, ok? Vamos lá. Eu desenhei essa personagem aqui, que por um acaso parece muito com a Carol do anime Carol and Tuesday. Eu acho que eu tava com ela na cabeça, não sei. Me lembrou muito, pelo menos. E eu super recomendo esse anime da Netflix se vocês não assistiram, tá? E temos um cara que não me lembra ninguém. Felizmente, que bom que não me lembra ninguém, porque ele vai ser o nosso assediador do dia, tá? E então vamos lá. Existe uma palavra que vocês já devem ter escutado muito no meio esotérico, chamada Kundalini. A Kundalini, ela é a nossa energia vital, ela é a nossa energia criativa, que também é energia sexual. Essa energia, né, na psicologia chamam, freudiana, na psicanálise chamam de libido, tá? Mas ela não é necessariamente só pró-sexo, ela não é só tesão, tá? Ela se manifesta em tudo na nossa vida, tá? Se você é uma pessoa criativa, se você tá dançando, se você tá cozinhando, tudo que você faz, você está usando essa energia. E não necessariamente você está se insinuando ou querendo algo com alguém, tá? Então vamos lá. A Kundalini tem um símbolozinho meio de cobra que vocês vão ver por aí, porque ela tem um processo curvo no corpo. Ela sobe de um jeito ondulado, passando pelos chakras, e ela também desce do outro lado. Ela fica o tempo todo zigue-zagueando no nosso corpo, num sentido para cima e para baixo. Porém, durante o dia, pela energia solar, que é uma energia yang, tá? É uma energia que aquece, é uma energia de polaridade positiva, que eu ainda vou explicar melhor para vocês em outro vídeo, mas ela é uma energia que aquece, que esquenta e que eleva, tá? Ela traz energia para cima. Então, durante o dia, a Kundalini, ela tem um impulso maior para o alto, tá? E durante a noite, ela não vai ter mais energia solar, tá? Então ela vai ter um impulso maior para baixo, tá? Então ela desce com mais facilidade. À noite é mais yin, é mais passivo, negativo, é mais côncava, é mais para dentro, tá? Então temos essa energia. Ela se altera ao longo do dia, ela se altera com os nossos processos hormonais,
ela se altera com o nosso emocional, ela se altera com os nossos pensamentos, ela se altera com, com os nossos alimentos, ela se altera com absolutamente tudo. E ela é a energia que sustenta a sua vida aqui na Terra, tá? Então vamos explicar. Vocês sabem agora que tem a Kundalini que sobe e desce, e agora vocês vão saber que existem pontos de energia no organismo que são muito importantes, conhecidos como chakras, tá? Então nós temos essa energia que sobe e desce como uma cobra, né? Mas nós também temos pontos energéticos. Nós temos o chakra pineal, que é conhecido como o famosinho terceiro olho. Nós temos o chakra coronário, que é um cone para cima, tá? Ele nos conecta à energia divina, a energia do cosmos, tá? A energia universal, que a gente falaria. O da pineal, ele é um cone para frente e um cone para trás, tá? Mais ou menos aqui. Ele já tem a ver com a nossa intuição, com o nosso olhar além. Cada um deles tem uma função. Os mais falados hoje eu vou explicar durante o vídeo, principalmente o chakra básico. O chakra básico, ele é regido pela cor vermelha, tá? Ele fica exatamente no meio das nossas pernas, com o ponto de abertura dele entre o genital e o ânus, tá? Ele fica bem no meio e ele rege os dois, tá? Então, tipo aqui, tá? Pra vocês entenderem. Aí tem um cone, né? Ele abre em forma de cone e nos conecta com a Terra, tá bom? Que é a energia que é chamada de telúrica. Enfim, tem o de cima que nos conecta com o universo, tem aqui que nos conecta com a telúrica e tem a ver com a nossa individualidade, a nossa identidade nesse mundo. Ele também rege, além da sexualidade, tem a ver com a agressividade, tem a ver também com o medo e questões de identidade. São os principais fatores que o desequilibram. Então, preste atenção que se você tem algum problema de identidade, se você tem medo, se você tem agressividade, talvez você tenha problemas aqui. O chakra plexo solar, que é o da barriguinha aqui, ó, ele também tem a ver com raiva, mas é um processo um pouco diferente, porque aqui é mais animal, tá bom? É uma coisa mais no instinto, tá? Então vamos lá. Você está moça ou moço também, ou mocinha, linde, passeando na rua, e aí você começa a sentir uma coisa estranha. Você começa a sentir aquela presença. Ninguém gosta de assédio, porque assédio energeticamente é uma agressão. Pessoas que gostam de assédio são pessoas que têm questões psicológicas, que gostam de autopunição, que gostam um pouco de serem de humilhação, tá? É gente que gosta de uma coisa que degrada, assim, tá? Mas de fato a energia da paquera e do assédio, elas são totalmente diferentes. O assédio é uma energia densa, é uma energia pegajosa, é uma energia desequilibrante, é uma energia de submeter. É uma energia que quer te pôr pra baixo. Ela é de fato uma agressão, tá? Então temos aqui a nossa mocinha e o nosso homem aleatório. E a gente vai explicar como que o assédio funciona. A mocinha, para estar caminhando na rua e ser fonte de assédio, não só pelas roupas, eu tô querendo, não, a roupa, tá, não é pra ter nada a ver, mas a cabeça das pessoas, muitas pessoas ainda pensam isso, tá, ok? Mas não é pra roupa ter nada a ver com isso, nada justifica uma agressão, tá bom? Eu só tô explicando que algumas pessoas observam isso
E infelizmente ainda acham isso justificativa, tá bom? Então pode ter várias coisas, mas o principal tá no campo energético dela, tá? Além de questões culturais também, ela vai ter um campo aberto para isso. O que deixa o campo de uma mulher aberta para ela ser assediada? Ela pode estar com uma defasagem energética, ela vai estar, vamos fazer o campo dela aberto. Ela não vai estar com o campo assim, ó, bonitinho, fechadinho. Ela vai estar com máculas nesse campo. Então ela vai estar com uma leve desconfiguração. Ela vai estar meio assim, tá? Vamos fazer uma coisa nesse. Tá meio torto. Então o que acontece? Ela já não tá legal. Ela pode ter passado por alguma coisa no dia dela, ela pode ter alguma questão psicológica para resolver de infância, porque o nosso campo, ele também é alterado por coisas que estão no nosso inconsciente. Ele não é só por coisas que estão no consciente. Não é só você estar bem num dia. Você pode estar bem, porém você tem crenças guardadas na sua cabeça que você carrega da sua infância, do longo da sua vida, e essas coisas elas te moldam e acabam te deixando mais vulnerável ou não. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que aqui é um canal de consciência, porque quanto mais consciência você tem, mais protegido também você fica de assédio energético, de assédio psicológico e até de assédio sexual, porque isso que eu estou ensinando aqui hoje, eu testei anos da minha vida, eu testei anos, eu testei assim muito tempo e eu vou explicar o que eu descobri, tá bom? Para poder ajudar vocês. Então ela tem as questões psicológicas dela. Se ela já sofreu abuso, é pior ainda, tá? Se ela teve uma história de vida complicada, onde foi incutido ela muito medo, se ela foi muito minorizada, por melhor que ela esteja no dia, ela ainda pode ter esse campo aberto, tá? Porque, dentre vários fatores, né, ela pode ter o campo com problemas em qualquer área, mas a área do medo, da identidade e da agressividade instintiva é esse chakra aqui, que é o chakra sexual, o chakra básico. Tem o sacro que tá aqui, que é no útero, que também tem a ver, mas hoje eu vou falar do básico com todas as forças, porque ele é muito importante e ele é um dos mais problemáticos na nossa sociedade atual. Então tem aqui o chakra básico dela e tem esse cara aqui que tem o chakra dele também, tá? Um chakra normal, ele vai ter um tamanho X. E ele, como que eu posso explicar? Ele tem essa função de, como ponto energético, o chakra ele tem essa função de receber energia do ambiente e entregar energia do ambiente. Os chakras eles respiram, eles fazem trocas o tempo todo com o meio e eles é ensinado pra gente que eles rotacionam, né, para um lado e depois para um outro, se tiver com problema, mas isso é um pouco extremo. A verdade é que os chakras eles fazem uns movimentos meio que assim. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que doam, mas aí elas recebem um pouquinho. Elas doam, elas recebem um pouquinho. Quando elas estão em desequilíbrio, elas doam, recebem um titinho, tá? Ou elas recebem, doam um pouquinho, recebem, doam um pouquinho. Então ele parece um pouco aquele telefone antigo que você girava, sabe? Ele vai fazendo ele gira e volta um pouco. E ele tem microcanais dentro dele que também fazem processos de rotação. Então é uma coisa mais complexa do que só um cone, tá? Mas entendam que entra e sai o tempo todo em graus pequenos ou em graus maiores. E é essa diferença que vai te gerar um desequilíbrio ou te manter em equilíbrio, tá?
E nessa questão de dar, de receber, ele pode estar muito pequenininho, com essa parte muito fechada, e você vai acabar ficando talvez com um acúmulo de energia, ou ele pode estar super aberto, radiando, para o país todo saber que você tem um chakra, entendeu? Ele pode estar um prato enorme no meio das suas pernas, entendeu? Ele tem muitas variações. Então, vamos lá, que se for muito fundo vai ficar muito complicado para vocês vão se perder. Mas tá bom, ela tá com aqui uma defasagem, um problema já no chakra dela, que pode ser emocional, psicológico, pode ser energético, ela pode não estar com nenhuma questão emocional, mas ela tá muito cansada, ela passou por alguma situação que gera uma defasagem, ela ficou muito em contato com... comeu algum alimento que fez mal, porque a saúde dos genitais também tem a ver, tá? Com a saúde dos genitais do ânus também tem a ver com esse chakra. Na verdade, ele conecta desde os genitais até todas as nossas pernas e pés, tá? Então, coisas daqui para baixo podem simbolizar problemas na área sexual também, tá? Na área do chakra básico. Então, o que que acontece? Ela já tem uma questão que tá delicada ali, tá? E aí você tem um cara que também tem um problema, porque veja, pessoas que assediam, elas estão agredindo usando a energia sexual para isso. Elas não têm um interesse romântico, elas estão de fato agredindo usando a sexualidade, que é interessante a gente se lembrar de uma coisa, tá? Então o cara tem aqui o chakra dele todo lascado, todo complicado, e ele encontrou a menina com problema, tá? Então vamos lá. Por que agressividade e sexualidade juntos? Por que o lado instintivo? Isso é normal, tá? No nosso cérebro, sexo e agressividade, eles têm uma coisa próxima na região. E no mapa astral, se vocês forem ver, para você ter alguma ideia de como a pessoa seria na cama, você junta alguns planetinhas e deles tem Marte, que é o deus da guerra, da agressividade também. Então tem essa questão, tá? Meio próxima já. Então quem tem problema aproxima de vez, ultrapassa e vai embora, tá? Então ele tá chegando aqui olhando para ela, ele sentiu que ela tem um campo vulnerável, ele tem um problema e ele vai usar isso aqui para agredi-la. Então o que ele faz com o campo energético dele? O sexo, ele não tá só no genital, ele tá na cabeça também. Então ele começa a emanar a aura dele, ó, para tentar invadir ela, tá? Então, o que acontece? É muito comum durante o assédio, no meu caso, pelo menos quando eu sofria, tropeçar. A pessoa me olhava, eu tropeçava. Eu nem sabia que tinha alguém me olhando. Eu tropeçava, se eu olhava ao redor, tinha alguém me olhando. Então, ele vai abalar principalmente essa área daqui para baixo. Pode alterar a forma com que você anda, entendeu? Pode gerar pequenas alterações de momento, tá? Então, ele vai tentando invadir, ele vai emanando energia, ele vai direcionando, né, de uma forma muito potente para tentar perfurar o campo áurico dela. E dessa forma desequilibrá-la. Ele vai emanando energia para tentar estimulá-la para que ela seja como ele. Então, se ela é uma pessoa que tem alguma questão sexual problemática, o assédio vai pegar mais pesado nela. Isso vai mexer com a identidade dela. E isso vai servir como uma agressão, como de fato é, tá? Agora vamos lá. Eu vou falar das minhas experiências pra vocês, tá? Só pra terminar a situação. Ela pode ir embora, só que ela vai embora desequilibrada, ela já vai com uma defasagem maior, tá? Então ela tava assim, tá? Às vezes o cara consegue invadir o campo áurico e ele gruda a energia dele nela, tá? E eles ficam ligados e ela fica captando a energia dele, tá? E ele sugando a energia dela. Isso pode acontecer, pode virar um parasitismo à distância,
e aí demora um tempo para se livrar dessa energia. Mas em alguns casos ela só vai sofrer um abalo, na maioria deles, tá? E vai ficar com esse campo mais danificado, certo? E isso pode ir piorando e vai se agravando. Então, nessa época em que a pessoa ainda não está totalmente plena, que não está conseguindo se livrar dessas situações constantes de assédio, é importante tentar ter uma constância de banhos, de cristais. Se você, eu consigo ajudar isso, se a pessoa quiser ter uma sessão de educação consciencial comigo, consigo ensinar como pode se cuidar, mas tem uma forma específica que ela pode cuidar desse campo para ir cicatrizando enquanto ela vai trabalhando o emocional dela, o psicológico, para aos poucos conseguir parar de certa forma atrair. Vamos lá. Eu digo que a pessoa atrai, porque de fato atrai, tá? A vítima, ela acaba atraindo o agressor, mas ela não é necessariamente o único motivo pela pessoa agredir. Ela não é responsável. Eu posso cruzar com um monte de pessoa na rua com problemas energéticos e eu não vou agredir elas, eu não vou assediar elas, vocês entenderam? A pessoa que faz isso, ela tem um problema. E essa pessoa aqui, ela também tem um problema, só que não necessariamente ela tá atraindo por ser parecido com esse daqui, tá bom? O que existe de semelhança entre eles é que ambos têm um problema no mesmo chakra. Então, às vezes, ele tem também um medo, ele já é um homem inseguro, ou uma mulher insegura, pode ser também. Já tem uma pessoa que tem problema de identidade, ele já é uma pessoa que não tem equilíbrio hormonal por algum outro motivo, entendeu? Então, o que eles têm em comum é essa assimilação de chakras em desequilíbrio. Não é que ela é parecida de caráter com ele, tá bom? Então, sim, semelhante atrai semelhante, continua atraindo, mas a gente tem que olhar bem aonde está essa semelhança pra gente não começar a achar, né, misturar esse tipo de coisa. Mas ele, lembrando que uma pessoa que se torna um assediador ou até um abusador, em algum momento também pode ter estado nessa posição aqui, tá? Porque quanto mais tempo alguém é vítima, aumenta a porcentagem de chance de crescer e se tornar o próximo agressor, ou de passar o tempo e virar um agressor, tá? Então por isso que é sempre bom, terapia, cuidar da cabeça, chafurdar lá no fundo do seu inconsciente o máximo possível. E além da terapia, nós também estamos aqui para isso, tá bom? Para poder ajudar vocês a ver questões de vida com simbologia e lições, se precisar, tá? Então, ela sofre essa defasagem e ele continua sendo quem ele é. Como que começa a consertar isso? As minhas experiências, eu vou contar para vocês agora como que dá para se livrar. Não tenham raiva de mim, eu não estou exigindo que vocês saibam fazer isso. E também não estou querendo dizer que não tenham questões culturais, que não tenham a ver, ok? A gente sabe que tem algumas mulheres que sofrem mais, outras que sofrem menos. Depende de outros fatores também, mas é uma técnica que vocês podem usar para tentar diminuir. No meu caso, eu cessei, eu consegui não sofrer mais assédio por muito tempo, mas há pouco tempo eu passei por isso de novo, de leve, não foi coisas absurdas, mas eu sei o porquê que isso aconteceu. Então vamos lá. Quando eu era mais nova, eu saía na rua, eu tinha assim muitas questões de identidade, de aceitação. Eu fui criada para ficar muito em casa, eu não podia sair, eu tinha várias coisas, eu fui criada para ter medo de tudo, tá? Eu tinha que ter medo de tudo. Se eu saísse na rua, eu ia ser estuprada, era assim minha criação, tá? Então, quando eu pisava na rua, eu já ficava com medo, e o meu medo se tornava raiva. Eu tinha
raiva, eu ficava com raiva de homem, constantemente. Eu ficava puta da vida e eu ficava remoendo aquilo, eu já saía pensando em como me esquivar, eu já saía pensando que um monte de homem ia ser um perigo. E eu saí assim, eu tinha assédio a rodo, gente. Um dia eu voltei da faculdade e foi justamente o dia que eu comecei com essas pesquisas depois, né? Foi o dia que me fez decidir pensar sobre isso, que eu voltei da faculdade, eu não tava com nenhuma roupa chamativa, nada demais. E eu sofri assédio de 33 pessoas. Foram 33 homens me assediando do caminho da faculdade para casa. Eu cheguei em casa e eu chorei na cama. Porque eu falava, gente, isso é um inferno. Não pode ser assim. Mas eu já tinha alguns conhecimentos de espiritualidade e meio irritada, frustrada, com raiva de tudo, eu comecei a fazer as experiências. Depois desse dia, teve um dia que eu tava no restaurante com a minha mãe e eu tava de mochila atrás de uma grade. Foi na Moca isso, tá? E é uma rua que tem muito trabalho com pedreiro, muito eletricista. Tudo que quando bate a hora do almoço saía muita gente. Saía muita gente trabalhando, tá? De trabalho lá na rua mesmo, sabe? E aí eu tava atrás da grade e o tempo todo que eu tava atrás da grade, quieta na minha, todo homem olhava pra dentro da porcaria da grade e me assediava. Todo. Eu juro, eu me sentia um imã, assim. Os caras passavam, tipo assim, com a cara colada em mim, entendeu? Era como se... E não era, sabe assim, não era um chamariz, entendeu? Então, tava na cara que tinha uma coisa energética ali. Eu tava totalmente fora do campo de visão deles, entendeu? E aí eu fiquei irritada. Eu fiquei muito irritada. Eu fui na grade, na saída. Eu encostei meu corpo na grade. Eu até hoje não sei se eu tava sozinha. Eu acho que o meu Exu encostou em mim. Porque eu cheguei na grade e eu falei... Essa rua é minha. Essa rua é toda minha. E quem passar aqui me deve justificativa, me deve respeito. Essa rua é toda minha. E eu fiquei lá encostada na grade, igual alguns homens fazem, sabe? Eu fiquei lá na grade, de mochila igual, olhava. Gente, eu juro, pelo que vocês quiserem, não teve um homem que entrou naquela rua que me olhou na cara e abaixou a cabeça. Eles vinham e eles olhavam e eles abaixavam a cabeça. Eu falei, gente... Não pode ser, não era só postura corporal, vocês entenderam? Na minha cabeça eu me convenci, a rua é minha, esse lugar é meu e vocês todos me devem respeito. E os caras vinham e abaixavam a cabeça, eu falava, gente, eu virei a dona da rua. Foi muito chocante passar por isso, porque eu vivi os opostos extremos em um raio de 3 minutos de diferença, entendeu? E eu comecei a analisar isso. Então, eu comecei a perceber coisas, tá? Eu percebi que, com muito tempo, tá? Que quando você tá andando na rua e você vai cruzar com um cara e você sabe que ele está prestando atenção em você de uma forma sutil, você sente. Porque a gente é intuitiva, a gente sente. Se você não olhar pra ele, a chance dele te assediar é maior. Se você tentar ignorar que você sabe que tem alguém prestando atenção em você, ele vai te assediar. Se você olhar pra ele nos olhos, mas sem raiva, se você só olhar, tipo, tá passando aqui, o cara te olha, você olha, ele vai embora, tá? Algumas mulheres preferem não olhar. Tem pessoas que dizem que se sentem melhor. Pra minha personalidade, o que me protege é mais isso, porque eu tenho uma tendência a querer olhar com compaixão, tá? Então, pra minha natureza, tentar olhar olho no olho joga, emana na energia inconsciente dessa pessoa que eu não tô vendo, vamos falar assim, ela como um ser indigno. Eu não tô querendo chamar de coitadinho nem nada, mas
eu realmente acredito que todos nós temos uma essência em comum, tá? Então, mesmo que essa pessoa tenha comportamentos muito reprováveis, você não precisa olhar para a pessoa nos olhos e se colocar no mesmo patamar de caráter que ela. Mas se você olhar no olho, você se coloca no mesmo patamar de aceitação. Eu aceito que você existe, então eu te olho. Quando você olha, gente, eu acho que assim, dos caras que eu olhei no olho, uns 2% só tiveram ainda coragem de falar alguma coisa ou de ter um comportamento diferente. A maioria saiu andando como se não fosse nada, tá? E eu sei, porque às vezes eu pegava ruas iguais e eu sabia quem eram os caras, entendeu? Eu reconhecia aquelas pessoas. Então, dar uma olhadinha rápida nos olhos ajuda, tá? Num raio perto, tá? Quando a pessoa já estiver nos 5, 10 metros de distância, não é lá do outro lado da rua, entendeu? Longe. É quando já estiver chegando, quando não dá pra ignorar. Se você olharia pra uma mulher, entendeu? Pra uma outra mulher ou pra uma outra pessoa que você não consideraria um assediador, tá? E a outra coisa que eu percebi como eu tinha muitos problemas e muito medo, essa raiva que eu guardava de situações que eu tinha vivido e que ia se acumulando a cada situação de assédio que eu tinha, ela me deixava com um campo energético embativo. Eu me tornava uma pessoa combativa. E já não basta ser ariana também, né? Então a minha energia, mesmo que a minha cara fosse essa cara de paisagem de quase todo dia, energeticamente eu estava agindo como um agressor de homens. A minha energia era de querer agredir, entendeu? Mesmo que eu não me movimentasse para isso. Então, quando você emana, eles captam isso no inconsciente e eles tendem a reagir com aquilo que eles têm. Como eu tinha essa atitude por uma fraqueza que vinha do meu chakra básico, eles respondiam na mesma moeda. Eles respondiam com uma agressão instintiva, usando um comportamento sexual humilhante, agressor. Então, eu comecei depois de um tempo a sair na rua e quando começava a ter assédio, assim, eu parava e falava: quer saber? Por pior que você seja, né? Por pior que sejam os seus atos, eu acredito que talvez se eu tivesse nascido, sido criada e vivido o que você viveu, eu poderia ser igual a você. Então, mesmo que eu não goste da possibilidade do que você pode fazer, eu aceito que você é como você é. Estamos todos no mesmo chão. Limpou a minha vida. Eu juro assim de coração. Limpou a minha vida. Não significa que ninguém não olhe nunca, tá? Mas parece que saiu um inferno da minha vida, tá? E eu quero que vocês levem com carinho o que eu tô falando, porque mudou de verdade, mudou mesmo, tá? Tenta pegar essa lição com carinho pra você que sofre assédio. Tenta não ficar justificando, tenta não botar num pedestal a raiva que você sente pelo outro gênero ou pelas pessoas que assediam. Tenta não gourmetizar a raiva. Faça, né, participe de causas sociais se isso te faz bem, se isso te preenche. Mas tenta trabalhar a parte do ódio, da raiva e do desejo de agredir. Principalmente o desejo de agredir na mesma moeda. Só que você só vai ser capaz de resolver isso dentro de você se você realmente trabalhar o seu emocional até o talo, buscar as origens para você se sentir como você se sente, uma criação que fez você se sentir uma pessoa vulnerável, uma pessoa fraca, ou uma pessoa que tem que se vender para que os outros gostem, uma pessoa que tem que se oferecer
se exaltar muito para que as pessoas te enxerguem. São várias pequenas coisas que não tem necessariamente a ver com o sexo que podem atrair isso para você. Então, dá uma pensada, leva com carinho e tenta pensar de vez em quando. Quer saber? Por pior que isso seja, por mais nojento que isso seja, talvez, se eu tivesse nascido como você, sido criada como você, com as mesmas influências que você, eu poderia ser que nem você. Então eu aceito que você exista, mesmo que eu não goste dos seus atos e que eu não pretenda reproduzi-los de forma alguma. Se lembrem o que eu sempre ensino, que o que atrai não é você ser exatamente um semelhante, mas é você negar que aquilo existe. A negação, e a negação com raiva, elas atraem assim de jato os problemas para você. Então é isso, tá bom? A aula foi essa. Esperamos, né, esperamos que você consiga ter equilíbrio e paz na sua vida, que você supere essas questões, que você e que nós também como sociedade superemos as questões culturais, raciais, todas essas questões que contribuem para piorar e para romantizar e para naturalizar o assédio, que é um crime, tá? Esperamos que isso se supere. Não é culpabilização de vítima. Assédio não deveria acontecer independente do estado dos chakras e da cabeça da pessoa, tá? Mas eu tô ensinando o que realmente me ajudou. Não é o moralmente correto, tá? Mas é o que realmente pode te trazer paz, tá bom? Então, é por você. Mas, por pior que seja, também esperamos que esta pessoa que teve uma estrutura mental, social e sexual doentia para precisar agredir pessoas na rua, usando a sua sexualidade como arma, que essa pessoa eventualmente encontre também gatilhos e mecanismos para, quem sabe, corrigir essa defasagem, esse problema, antes de terminar a sua encarnação. Porque se somos todos um, se viemos todos de uma mesma origem, o que existe de problemático no inconsciente do outro está no inconsciente coletivo, está com todos nós, e nós não temos, num grau espiritual, como tratar os problemas dos outros apenas como deles, tá? Na encarnação é a responsabilidade de focar no nosso, mas na existência é tudo interligado, tá bom? Então não tem jeito. Eu acredito que a gente como sociedade, como mundo, como pessoas, a gente possa, através de bons comunicadores, de pessoas com consciência, chegar num patamar de dignidade para as mulheres, para os homens, para os transgêneros, para os transgêneros que não se identificam com nenhum, ou com o terceiro gênero, não sei. Enfim, eu espero que nós como sociedade entremos num patamar onde a sexualidade não seja mais usada de uma forma tão doentia, porque ela é a energia que rege tudo, rege a nossa criatividade, rege o nosso prazer de existir, de viver, rege a nossa compaixão. Você não tem como subir a energia pro cardíaco se tá tudo vazando daqui, entendeu? Você não tem como deixar a energia subir pra intuição se tá tudo vazando embaixo, entendeu? Então é muito importante que a gente queira esse melhor, não perca a esperança. A sua esperança talvez não vá dar frutos para a sua geração. Talvez eu morra e não veja a sociedade ideal que eu quero, mas talvez eu deixe ela para os meus filhos. Talvez eu deixe uma sociedade melhor para as próximas gerações. Enquanto as pessoas não estiverem bem resolvidas,
outras pautas não serão dadas tanta importância, como ambiental, que é uma urgência absurda, como a causa dos animais, que também tem muita urgência. Enquanto as pessoas não se entenderem as outras coisas que são tão essenciais para a vida na Terra quanto, não terão a atenção que elas merecem. Então, não só pelo mundo, mas que cada um encontre essa felicidade, esse equilíbrio, e tente entender que ser um co-criador é isso, é a gente olhar para o mundo ao redor como um reflexo de algumas questões nossas e buscar sempre as lições, as interpretações, tá bom? Para qualquer coisa, estamos aqui. O tarô é fenomenal, uma consulta espelho meu para buscar a origem, às vezes, de algum complexo, de alguma coisa, é fenomenal. As sessões de educação consciencial, que é praticamente uma mentoria, né, pessoal, em forma de aula, pode ajudar demais vocês, tá bom? Mas de restante, que vocês escolham os caminhos com sabedoria e pensem sempre com consciência. Que se faça luz, ala lute.